Fala pessoal, começou agora pela primeira vez o 21 Cast, esse projeto aqui do Foto 21, que tem como a finalidade de trazer pessoas do audiovisual, pessoas da comunicação, para falar sobre o backstage, para falar sobre produção de conteúdo. E eu tô assim muito ansioso para essa temporada, muito ansioso pelas pessoas que a gente vai entrevistar, né? E tenho aqui do meu lado Tauan, meu parceiro. Fala, gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo e o Lucas, Diretor você não de se arte. apresentou, Lucas. Não, verdade. Eu tô tão ansioso pela pessoa que a gente vai entrevistar hoje. Pra quem não me conhece, eu sou diretor de arte e social media. Trabalho com as redes sociais, produção de conteúdo e faço 1 milhão de outras coisas também. E eu, gente, como já disse, sou fotógrafo. E assim, como o Lucas já disse para vocês, nós queremos passar as informações que acaba ficando muito nos bastidores, para que você consiga entender um pouco melhor desse universo, que para as pessoas que não é da área é um universo muito distante, e para as pessoas que são da área, só que estão começando, às vezes tem bastante dificuldade, nós vamos trazer aqui para vocês convidados de peso, pessoas que já estão há um tempo no mercado, que têm uma experiência para que possa estar passando essa experiência para vocês. E hoje o nosso convidado não é nada mais, nada menos que o Felipe, que assim, eu sou fã desse cabra. A gente começou a falar aqui. Estamos aqui com Felipe Giuntini. Falei certo? Falou certinho. Nossa, eu tava com medo de pronunciar. Eu fiquei aqui, ó. Eu fiquei aqui, Imagina. não, Felipe Giuntini. Consegui falar certo. Então, ótimo. Felipe é diretor e, cara, eu confesso que quando eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, bom, o não eu já tenho, quem sabe ali a gente consegue trazer ele no nosso episódio de estreia. E ele, como sempre, foi muito solícito, foi muito humilde. Então, antes de tudo, eu quero te agradecer, Felipe, por aceitar o convite, né? De um projeto totalmente novo também, que é o piloto disso tudo. E eu fico muito grato e muito honrado. A gente fica muito honrado de ter você aqui conosco. Não, imagina, eu é que agradeço. Eu acho super importante a gente falar sobre um pouco de produção de audiovisual, né? Produção de conteúdo, de como acontecem as coisas nos bastidores das TVs, ou que seja, né, na produção de conteúdo para a internet, porque eu acho que a gente tem que dividir, né? A gente tem que compartilhar o conhecimento. Porque compartilhando a gente aprende também, né? Então, eu acho que isso é uma missão de quem trabalha na área. Eu nunca dei aula, mas eu já tive vontade de fazer isso, porque eu sei que se a gente conseguir dividir, contar histórias, contar o que fez de certo, contar o que fez de errado, enfim, porque é assim que a gente aprende. Então, puder plantar sementes e que outras pessoas venham sabendo um pouquinho do que a gente viveu, é sempre algo super interessante e importante para quem vai seguir essa carreira. Então, eu estou aqui, quero agradecer o convite de vocês e estou super disposto e disponível aqui para responder tudo que vocês quiserem saber sobre a área. Não, isso é muito legal porque quando a gente começa numa carreira, né, no audiovisual, às vezes a gente vê um diretor, vê uma pessoa de TV, etc., vê uma realidade muito distante. Então eles pensam, putz, como que eles conseguiram chegar até lá? Como é que eu consigo falar com eles? Será que eles falam? E geralmente, né, a galera do audiovisual, como fica muito nos bastidores, no backstage, acaba muitas vezes não aparecendo para as pessoas e não tem essa comunicação, né? Então, o intuito aqui do podcast é realmente fomentar a área do audiovisual, trazer pessoas que muitas vezes não aparecem ou são meio inacessíveis nos olhos de quem está começando agora, para falar sobre a área, para desmistificar tudo isso aqui que é muito longe, é muito inacessível e tal. E não, a gente vai ter convidados incríveis aqui de diferentes áreas, né? Desde stylist, fotógrafo, videomaker, diretores, tudo para a gente conseguir agregar e trazer ainda mais essa realidade do audiovisual. Exatamente. Só complementando que todo esse movimento está sendo promovido pelo Foto 21, que aqui nós somos mais de 1.000 metros quadrados de estúdios, lugares para gravações. Então, é um lugar propício para a gente falar sobre esse assunto. E agora eu vou passar um pouquinho a voz para o Felipe. Eu queria que você contasse um pouquinho, Felipe, da onde que você é, hoje, cidade. Isso, a cidade, como que você entrou, como que surgiu nessa paixão?
pela sua carreira, como você começou, como que foi um pouquinho dessa sua trajetória? Lógico, eu vou contar um pouco pra vocês, assim, pra que vocês até me entendam, talvez não são muitas pessoas que me conhecem, eu acho que eu sou uma pessoa que não sou muito ativa nas redes sociais, eu tenho o meu LinkedIn ali que eu abasteço um pouco com a minha carreira, mas eu acho importante falar que eu tô aqui porque eu tô há 19 anos, né, na televisão. Eu trabalhei durante 10 anos no Mais Você, com a Ana Maria Braga, depois 8 anos com o Faustão, no Domingão do Faustão. Aí trabalhei por um período de um semestre agora com o Luciano Huck e voltei a trabalhar com o Faustão na Band, dirigindo as ações de merchandising do programa. E agora eu voltei para a Globo para dirigir um documentário para a Globoplay, que é um projeto meu que estava guardado lá. Mas para falar de mim agora lá atrás, é isso. Eu sou de Campinas. Olha, aqui perto. Aqui perto. Eu vim para São Paulo para fazer faculdade. Eu confesso para vocês, eu fiz 6 meses de Direito, aí eu vi que não tinha nada a ver comigo. Aí eu decidi fazer rádio e TV, porque achava que... Eu sempre gostei de contar história, sempre fui muito comunicativo, então o nome do curso ali é Comunicação Social. Eu achava que era algo que tinha a ver comigo, mas também não tinha muito a certeza do que seria, sabe? Para mim era muito novo. Acho que muita gente começa, não sabe bem ainda onde está pisando, então faz parte, assim, dessa idade. E aí eu vim pra cá fazer rádio e TV. Aí eu consegui um estágio na Globo, por uma indicação, no próprio Domingão do Faustão. Trabalhei ali durante uns 6 meses, mais ou menos, como estagiário. E aí, na sequência, surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio no Mais Você, com a Ana Maria Braga, no programa da Ana. E aí eu topei, fui. E aí ali, no Mais Você, aquela época... Ou até hoje tem muito isso, mas naquela época tinha uma parte do programa muito jornalística, sabe? Fazia desde cobertura de grandes eventos, como cobertura de grandes acidentes, tinha uma parte bem jornalística, links ao vivo por São Paulo. E aí eu comecei a tomar gosto ali, e aí eu fiz uma mudança. Eu deixei de fazer rádio e TV e fui fazer jornalismo. Então, eu me formei mesmo em jornalismo, e ali eu fui construindo a minha carreira, mas comecei ali como assistente de produção. Você começou então como estagiário e assistente, mudou o foco ali no meio do caminho também, começou como rádio e TV, depois foi para jornalismo. O que te despertou assim, falou, eu acho que rádio e TV não é onde eu quero ir, onde eu quero seguir agora? Na verdade foi porque eu peguei um gosto muito pela essa parte jornalística, pelo conteúdo jornalístico do programa. E eu tentava ajudar. Tem uma função na época, acho que na Globo hoje não tem mais, mas era produtor de reportagem. Uhum. Então, necessariamente não é um repórter que aparece no vídeo, mas que produz as reportagens, que entrevista na rua, que pesquisa, que oferece pauta. Então, tinham vários produtores de reportagem que trabalhavam comigo e que eu ficava observando essas pessoas ali e fui me apaixonando um pouco pela função, que é desde produzir um link, de achar um entrevistado, de conseguir trazer alguém de algum caso que aconteceu no dia, na semana. Então, é uma função em que você está em contato o dia todo com conteúdo que a gente fala do dia a dia mesmo da Hard News, né? Sim. Então, eu comecei a pegar gosto, assim, por isso. Aí eles me falaram, os próprios produtores de reportagem da época, os mais velhos, falavam, não, eu acho que você tem que fazer jornalismo. Aí eu fui pela indicação deles. Mas depois, hoje eu sou um diretor artístico que tem muito mais a ver com o fato com alguém que é formado em rádio e TV. Mas isso na TV se mistura muito. Tem muito jornalista, tem muita gente de publicidade, como tem muito radialista, né? Que a gente fala que é quem se forma em rádio e TV. Sim. Então, são funções que são super híbridas, assim. E uma coisa que eu noto, assim, a gente já permeia por algumas emissoras e tal, é que tem muita galera realmente de rádio e TV, mas muita galera também que aprende ali na prática mesmo, né? De estar ali fazendo, executando, que eu acho que é um caminho que talvez você também tenha aprendido muito, é fazendo as coisas. Não, sem dúvida. Né? Qual que foi
para você a maior dificuldade nesse processo de aprendizagem lá atrás, assim? O que você notou? Falou, putz, isso é um pouco... Eu tinha que viver um pouco ali duas funções, mas muito por desejo meu ali de pegar. Então, eu chegava no Mais Você, começava muito cedo, então eu chegava às 6 da manhã, aí eu recebia os convidados que iam no programa. Então, você tinha o trabalho de produção, de receber um convidado, de levar para o camarim, de levar para maquiagem, saber o que ele trouxe, o que ele quer mostrar no programa, né? Se tem algum elemento ali importante para levar para a direção. E aí esse é um trabalho de produção que eu fazia, e depois pegar esse convidado, subir com ele pro que a gente chama ali da coxia, né? Que é o backstage antes dele entrar para participar do programa. Fazer essa ponte de como o programa acontece, chamar o carro que vai buscar, da infra toda que precisa, né? De saber se chegou o café, fazer a produção. Todo o planejamento. Tudo isso era na parte da manhã. Então, eu executava essa função de produção na parte da manhã. Quando o programa acabava, eu ia para a redação e, teoricamente, tinha alguns trabalhos menores de produção, de pegar uma mídia, de levar para gerar ou de buscar alguma coisa no lugar onde o pessoal mandava imagens de outros lugares do Brasil, mas eu também ficava tentando entrar um pouco na produção. Então, eu fazia na produção de reportagem mesmo, né? Que é você pesquisar a pauta, pensar num conteúdo legal, ver o que está acontecendo no jornal, propor um olhar diferente para ser contado no programa do dia seguinte. Então eu fazia uma função mais de produção de manhã e de tarde eu ficava próximo dos produtores de reportagem tentando dar um suporte e aprender com eles e poder também participar de alguma forma de conteúdo. E aí meu desafio era muito viver essas duas, apesar de estar no mesmo espaço, mas eram funções diferentes, até com equipes diferentes. Eu tinha que atender as duas partes, porque eu também, de certa forma, eu estava ali como produção, né? É um caminho onde muita gente começa. Tem gente que depois migra para isso, vai virar produtor executivo, vai cuidar do orçamento, tal, que já é uma função muito de quem caminha nessa estrutura de produção. Outra área. Exato. Mas na parte de conteúdo é o que me fascinava. Então eu tinha que fazer essa parte de produção, que eu gostava, mas tentava mais... Eu lembro que eu recebi o convidado, eu ficava tentando conversar com ele para ver se eu conseguia algum conteúdo legal, sabe? Para poder propor, para poder subir lá e falar para a direção, pô, fulano veio aqui, você não sabe, ele contou isso, eu não sei se está na pauta, não. Isso o cara já pesquisou, alguém já tinha feito isso um dia antes. Mas eu tentava entrar para pegar. Então, eu acho que a minha dificuldade desse início foi tentar conciliar, porque eu tinha que entrar por uma porta e começar por uma função que talvez não era aquilo que me fascinava tanto, mas eu queria aprender e poder contribuir na outra parte, que era essa parte mais de conteúdo e jornalismo. Então, foi conciliar essas duas coisas, porque eu saía muitas vezes, eu chegava às 6 da manhã, muitas vezes eu saía às 6 da tarde. Nem podia assim, mas eu fazia isso para eu poder me absorver, porque aí depois eu saía e ia para a faculdade. Sim. Aí eu estudava à noite. Aí eu ia para a faculdade, começava a aula às 7, 7h30, eu terminava às 11, aí eu voltava para jantar, dormir e 6 horas no dia seguinte. Então eu vivi 4 anos nessa, mas foi muito divertido, assim, porque é isso, acho que a televisão tem essa magia, você trabalha... quando eu não sei se é só a televisão, eu acho que tem muitas coisas que você faz quando você gosta, que você tem que acontece essa magia. Prazer e tal, mas no caso da televisão tem muito isso, porque cada dia é uma coisa diferente. Um dia você está fazendo uma matéria sobre a pandemia, o outro dia você está fazendo uma matéria sobre o campeão do Big Brother, o outro dia você está fazendo um show dos famosos, enfim, você está sempre de frente com conteúdos completamente diferentes, mas que estão todos no universo do dia a dia do brasileiro, porque a gente fala para eles, né? Sim, e uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que você consegue, para você se destacar como um profissional e poder avançar na carreira, correr atrás, você estava ali todos os dias vivendo aquilo, dando ideias, principalmente, né? Coisas que não era, entre aspas, a sua obrigação de fazer, mas você, como uma pessoa ambiciosa em querer seguir ali uma carreira, querer descobrir outros lugares, né? Tem esse fator que é muito importante na carreira de um profissional hoje em dia, né? É você não se contentar com aquela realidade e sempre entregar mais do que esperado. Eu acho que as outras pessoas notaram isso em você, né? E aí foram abrindo outras portas, né? Me corrija se eu estiver errado. É isso. Eu acho assim, você está falando é importante para quem está começando, mas também tem uma coisa que eu acho que é o seguinte. Você tem que dar mais... Beleza, você tem que dar mais, só que você tem que querer dar mais. Porque a questão é essa, principalmente nessa área de conteúdo audiovisual,
a gente trabalha com prazer. Eu falo isso sempre assim, cara, você tem que gostar daquilo que você tá fazendo. Tudo bem, parece um clichê que para tudo é isso, mas se você gosta, se você acha um propósito, se você se vê motivado, porque tem gente que se motiva por dinheiro, tem gente que se motiva por ambição, por status, mas eu falo assim, para ter longevidade, você tem que se motivar pelo ofício, pelo prazer de estar lá dia a dia, de se deparar com um desafio, de tentar convidar alguém ou de contar uma história que ninguém contou. Esse é o melhor caminho para você ter longevidade na carreira. Então, quando você fala assim, entregar a mais, talvez naquela época não tinha consciência de que eu falo assim, eu vou fazer aqui a mais para os caras me reconhecerem. Não é porque eu tava vendo a galera trabalhar, eu tava achando tão legal aquilo ali, eu via que a galera ia viajar, conhecia o Brasil inteiro, porque a hora tava contando uma história no Espírito Santo, a hora tava no Maranhão, aí você falava, caramba, então tudo isso, o fato de você ser interessado pela vida, interessado pelas pessoas, pelas histórias, me fizeram me engajar nessa outra parte. Então, eu acho que TV tem muito disso, assim, você tem que olhar, quando você começa nessa carreira, decide seguir, você tem que olhar, porque são muitas esferas, são muitos nichos dentro da televisão. Como você falou, vocês vão entrevistar pessoas de diferentes funções, né, dentro de um processo audiovisual, mas você tem que olhar aquilo que te dá propósito, aquilo que, sabe, que te tira da cadeira, que te arrepia, porque aí, naturalmente, você vai avançar na tua carreira, você vai conseguir fazer entregas diferentes. E aí as empresas, enfim, se você trabalhar para uma empresa ou se você trabalhar por conta própria, o sucesso vem com isso, sabe? Amar o que faz, né? É isso, você tem que curtir, você tem que ter Exato. tesão, sabe? Vontade. Se você não vê propósito... E muitas vezes, assim, como os nossos trabalhos, eles mudam muito, às vezes acontecia comigo de eu falar, putz, mas isso será que tem a ver? Não sei se eu gosto. E eu sempre fico tentando achar um propósito, sempre fico tentando achar uma razão, né? Depois eu até posso falar para vocês um pouco de como avançou a carreira, mas quando eu saio do Mais Você, que eu era que eu era produtor de reportagem, já estava gravando sozinho na rua, já estava entrevistando pessoas, já estava fazendo link ao vivo, viajando o Brasil todo, cobertura de Copa do Mundo, Sim. da Copa das Confederações, vinda do Papa pro Brasil. Então fiz coberturas jornalísticas grandes, também fazia quadro de entretenimento, assim, reality show. E o Superchef, que era um quadro que eu cheguei a ajudar a produzir ali conteúdo também. Eu vou pro Faustão. Sou convidado para ir pro Faustão como autor roteirista. Em algum momento eu vivi um dilema que eu falei, no Mais Você, eu tava no dia a dia, na velocidade da Hard News, vendo conteúdo, tudo acontecendo o tempo todo, e também, assim, muito focado em histórias de anônimos, assim. Em algumas histórias mudaram vida de pessoas, então é claro que você não pode criar um conceito na tua cabeça de que você mudou a vida, porque é uma troca, a pessoa te emprestou também a história dela, mas eu me achava com muito propósito. E aí, quando eu fui pro Faustão, por mais tiveram várias histórias de anônimos ali, mas era muito engajado, muito sustentado em cima da vida dos famosos, então eu fiz arquivo confidencial e tal. Eu vivi um dilema de ver um propósito nisso, mas depois, com o tempo, você vai descobrindo histórias, você vai humanizando as pessoas, você vai levando entretenimento. Você consegue extrair dentro daquelas histórias o seu propósito, as coisas que você gosta. Então, eu sei assim, para todo mundo que trabalha com conteúdo, você tem que ter essa vida, tem que ter essa empolgação, tem que arrepiar, mas você vai se encontrar com dilemas diante da tua carreira que vão te dar medo, às vezes, de falar, putz, mas será que é isso que eu gosto? Mas o que eu acho às vezes eu até sou meio ansioso, eu acho que você tem que ter calma, tem que ir olhar e falar, pô, onde eu vou achar um propósito aqui? Eu tenho que achar, sabe? E o dia a dia, um dia após o outro, o que acontece durante o dia vai te alimentando e você vai se recheando, vamos dizer assim, de energia e de realmente prazer naquilo que você tem. Então, é isso, tem que ter calma, porque muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente fala, putz, eu não gosto, isso não tem nada a ver comigo. Mas calma, tenta achar o propósito, ver onde você está mudando a vida das pessoas, como você está impactando as pessoas que estão assistindo. Então tem uma função importante, eu acho que de quem faz televisão ou de quem faz conteúdo audiovisual, que é você saber olhar para isso e saber o que você está causando nas pessoas com isso. Extrair o de melhor, né? Conseguir ter essa conexão. Você me falando muito de toda essa trajetória, principalmente ali no começo, na Ana Maria, como que você conseguia organizar essa parte? Porque trabalhava o dia todo, à tarde às vezes nem era seu papel, mas você estava ali porque você gostava muito do que você fazia e ainda estudava à noite.
onde que você encontrava horário para conseguir estudar? Como que você conseguia se organizar com relação à logística mesmo, um papelzinho ali, um esboço, às vezes um pouco dessa parte mesmo ali que às vezes a gente acaba não comentando, que pessoas que já trabalham, pessoas às vezes que pode falar, brilhar assim uma luzinha, sabe? Falar, olha, legal, não tinha pensado nisso. E uma realidade que ele tá falando é que naquele tempo as coisas ainda eram um pouco mais difíceis, Exatamente. né? Não tem essa praticidade de hoje que você tem aplicativos de organização, tem meios assim que te ajudam. Então outras era você por você. Como é que era pra você? Eu não vou mentir pra vocês que eu sou uma pessoa um pouco caótica assim. Então eu não tenho, eu não tinha uma organização muito detalhada, não, muito dia a dia. Não, nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa de fazer, de ter a proatividade de fazer acontecer, de tirar da frente, vamos falar assim, né? As questões têm que ser resolvidas, mas eu nunca fui uma pessoa de me organizar. Então, assim, tinha muitas vezes que eu ia dormir tarde, que eu tava lá no computador, que dava aquele horário das 11h30 da manhã, assim, e que eu dava aquela piscada, assim, sabe? Que você tá ali lendo alguma coisa e o sono bate. Então, organizar a vida num ritmo assim, tem vários momentos que você... Difícil, eu me lembro dessa cena, assim, você tava no computador, tinha uma parede que batia um sono. E aí você tem que... Aí você vai, toma um café, joga uma água na cara, volta e segue o jogo, né? E aí, assim, é isso. Eu tinha uma incumbência ali e que atuar muito bem ali de manhã, que era um papel de responsabilidade minha, mas na hora que eu começo a migrar para a área de conteúdo, a vontade é só minha, a proatividade é muito minha. Então, aí foi coisa que eu fazia com prazer. Então, eu ia lá e me resolvia. Na hora de estudar, que nem você falou, era isso. Muitas vezes eu conseguia chegar umas 4 da tarde, mais ou menos ali, 4h30, se eu já tinha produzido o que eu tinha que fazer, ou mesmo sabia que eu ia conseguir continuar no dia seguinte, eu na própria Globo mesmo abria o meu computador, dava uma estudada para a prova, uma, 2 horas antes, ou mesmo estudava o conteúdo que eu precisava ali de algum trabalho. Às vezes pedia ajuda para os colegas, também isso é bom, porque você está começando, você tem gente experiente, então tinha amigas, tinha a Heleninha, era uma amiga minha que eu falava, pô, dá uma olhada, o que você acha desse trabalho aqui, disso que eu fiz? Então também você tem um auxílio luxuoso ali de pessoas você já estava vivendo aquela realidade. Você já estava vivendo a realidade, então isso era bom. Então, assim, eu realmente não tinha uma organização completa da minha rotina e dos meus estudos que eu poderia ter. Mas é isso, assim, televisão, foi o que vocês falaram no começo. A faculdade ela é importante para você ter uma base, para você ter subsídios, você ter um conhecimento sobre aquilo, mas ela não, a prática ela vai ser no dia a dia mesmo. Então, assim, quando quem está começando a falar, mas eu não tenho a menor prática, não tem problema, vai ser um dia depois do outro, vivendo, olhando, observando e perguntando para as pessoas, porque nada mais rico que você ter professores que você... Por isso o relacionamento interpessoal, como você conversa, como você se coloca, é super importante, porque são os seus pares, seus colegas, né, que vão te falar. Se você é uma pessoa, às vezes, muito introspectiva, que tem uma dificuldade de comunicação, você precisa trabalhar para desenvolver mais isso, porque é através dessa comunicação que você vai conseguir ajuda para aprender. Você está trabalhando com uma porrada de gente. Você vai ver gente que é das antigas que fala assim, lá vem aí esse moleque aí e tal. Como você vai ter gente que vai falar, pô, tudo bem? O que você precisa? Pô, você está precisando de ajuda? Como é que o que você está achando? Então você vai encontrar todo tipo de gente. Mas essas pessoas, nessa conversa, enganhando entendendo, eles entendendo a importância que você dá para eles e o que eles podem te ajudar, você assimila, você tem que ser uma esponja, a gente é fruto das convivências que a gente teve ao longo da carreira, né? Eu sou um profissional que eu tenho um pouco de cada um, de quem me dirigiu, de quem trabalhou do meu lado, de quem muitas vezes eu mesmo dirigi. Então a gente é uma soma, a gente aprende em todos os lados. As pessoas com que eu tive a oportunidade de dirigir, de comandar equipes, elas me ensinaram muito. Então, no todo, a gente precisa estar muito aberto e ser muito observador, apaixonado pela vida, pelas pessoas, para você poder aprender e seguir, assim. A melhor forma que você tem é através do relacionamento.
Legal. E hoje em dia, como é que você faz? Hoje você tem assistentes, tem pessoas ali que dão suporte ao seu trabalho, que executam muitas vezes o que você fala ali, o que está no script, o que está no roteiro, enfim. Como é que é lidar com essas pessoas? Como é gerir toda essa equipe, né? Hoje ainda é um desafio lidar com as pessoas, ou você já entende, pela sua experiência, a personalidade de cada um e aí você vai ajustando? Como é que é? Isso é sempre um desafio. Isso é uma das coisas mais importantes que um diretor tem que ter, porque eu acho que durante muitos anos, cara, na televisão, a gente tem todo tipo de diretor, assim como tem todo tipo de produtor, enfim, né? Mas tem uma cultura de direção em que o diretor durante muito tempo foi um cara super criativo, com conhecimento gigante, sabendo aquilo que ele queria, fazendo conteúdos incríveis, mas não sabendo lidar com pessoas, com gestão de pessoas, com comando de equipe. E isso, a coisa tocou muitos anos na história antiga ali da TV e tal, até há pouco tempo, com diretores geniais, mas que não sabiam lidar, não sabiam, né, trazer equipes para falar com pessoas, gerir mesmo. E aí, nos últimos tempos, isso começou a ser muito importante. Então, você tá... E isso, assim, nunca ninguém tá pronto. Você tá se desenvolvendo o tempo inteiro, cara. As equipes com que eu trabalhei, assim... Eu falo isso assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho pouco com conceito de hierarquia, e aí quem me ouviu e trabalhou comigo sabe disso. Eu acho que todo mundo tem que colaborar, eu adoro que todo mundo participe, então eu sei que as pessoas têm que ter as suas funções delimitadas, mas eu gosto muito de que as funções se misturem naturalmente, sabe? É importante que um produtor, que um cenógrafa, que maquiador, quando você lida com equipes grandes, que proponha e tenha a liberdade de trocar e de falar do trabalho de outros, ou falar de sugestões e ideias que envolvem outras áreas. Liberdade então, criativa essa liberdade criativa é super importante. Eu sempre gosto de cultivar isso. Às vezes até eu falo assim, eu quero que todo mundo esteja na reunião. A reunião fica caótica, às vezes a coisa fica longa porque todo mundo quer colaborar, mas eu acho que é uma das formas em que todo mundo se sente parte, porque televisão eu só tô ali na frente para dar uma direção e entender e ajudar a fazer a ponte de ligação também com a direção da empresa e com o conteúdo final que vai pro ar. Mas tudo que tem, ele só é construído por causa das relações de todo mundo que tá por trás, né? Todo conteúdo que vai lá, ele tem um pouquinho de cada um, né? Para falar um pouco disso, assim, a gente viu uma experiência do Show dos Famosos. O Show dos Famosos é uma equipe gigantesca. Não sei nem te dizer exatamente quantas pessoas, mas são mais de 300 pessoas envolvidas. Porque você tem um elenco de artistas que tem que se transformar para fazer uma homenagem a um grande nome da música mundial, da música brasileira. Ele tem a caracterização, ele tem a maquiagem com figurino, com iluminação, com cenário, que tem muito objeto de cena, com videografismo, que é o fundo e a arte que a gente coloca ali, com o virtual, que era um recurso que a gente tinha ali de realidade aumentada, que dava uma construção do cenário e ajudava. A gente tem a pessoa que cuida da voz, como é que a pessoa chega com a voz mais parecida daquele músico, aquele artista que ele está homenageando. Então você imagina, aí tem a assistente de direção trabalhando junto para pegar as referências e montar os cadernos de referência para deixar todo mundo na mesma página e sugerir conceitos. Tem roteiristas que vão pegar o conteúdo que vai ser contado num VT de mini biografia que conta um pouco sobre o artista que vai ser homenageado. Fora toda a parte técnica de câmera, direção de câmera, de corte. Então imagina o tamanho dessa equipe. Ali você tem pessoas com diferentes histórias, com diferentes perfis e você tem que respeitar a individualidade de cada um, porque é um erro do diretor também quando ele começa a achar que que todas as pessoas deveriam fazer aquilo da forma como ele faria. Quando você começa a pautar muito o outro pelo aquilo que você é. Isso é um problema, assim, porque você precisa respeitar a individualidade de cada um e você precisa ceder. Você também, ser diretor, é ceder. É você olhar, ouvir uma opinião, ouvir uma maneira de fazer que muitas vezes você tem dúvida se é a melhor maneira, mas é você aceitar e dar chance que a pessoa construa, sabe?
Claro que tem limites, mas ela tem que ter chance de viver aquilo que ela tá. Saber ouvir também Saber ouvir, os outros profissionais, as pessoas que estão envolvidas. saber dar liberdade, saber, sabe, dar autonomia. Eu acho que o futuro do produção de conteúdo está muito em você dar autonomia, sabe? Porque é uma construção coletiva, um conteúdo que tem pessoas com histórias, com realidades diversas, ele vai ser mais diverso. Agora, se eu, como diretor, centralizo tudo aquilo que eu acho que é o ideal, aí você vai ter minha história. Eu não represento todo mundo, eu não tenho como, nem que eu queira. Né? Então, é isso. É dar liberdade e dar autonomia para que as áreas construam juntos. E muitas vezes você se bate... Eu lembro que a gente olhava o show dos famosos, falava, caramba, o Robson Nunes vai fazer o Mano Brown, que cantava no Racionais. Como é que a gente vai contar essa história no palco? Vamos trazer o carro do disco tal, do Racionais de 93, vamos fazer uma tela que mostra a letra expressa, vamos fazer um cenário que mostra o Capão Redondo, de onde eles vieram. Aí toda essa decisão de composição ali, ela às vezes está assim, ó, totalmente aberta. Você olha e fala, caramba, o que isso vai dar? Mas é impressionante, quando tá todo mundo na mesma página, muitas vezes assim eu falava, pô, será que vai dar certo aqui? Como é que isso vai ficar? Será que não vai ficar muito forçado? Será que não vai ficar... Quando tava todo mundo na mesma página, na hora que ligava a câmera e chegava o artista, todo caracterizado, começava a cantar, as luzes, a direção de TV, compondo tudo, você olhava e falava, pô, saiu. Então sempre sai. Você nunca tem controle de tudo. Na hora que você tá todo mundo na mesma página, na hora que começa, parece que a magia acontece. Você vê, as coisas vão se ligando, sabe? Vão se encaixando. E da autonomia. Isso é da autonomia. Onde você respira fundo, graças a Deus, deu tudo certo mais uma vez. Exato. Mas algo que você me falou que me chamou muita atenção dessa característica, porque você tem a sua identidade e como são muitos profissionais que você estava comentando agora, trabalhando na equipe, qual que foi a sua maior dificuldade nesse desenvolvimento mesmo, nessa sensibilidade de lidar com as pessoas, de conseguir entender, porque é muita diferença, né? Esse relacionamento com pessoas, ainda mais quando se trata de convivência, dificulta muito. A convivência não é fácil. E qual foi a sua maior dificuldade? Aonde que você acha que foi a chave ali que virou para você realmente conseguir ter esse seu jogo de cintura, essa sua sensibilidade para lidar dessa melhor forma com essas pessoas? Sim. Eu olhando para trás, eu não sei se eu consigo fazer essa virada de chave de uma forma muito repentina e pontual, porque ela vai acontecendo aos poucos, né? Mas o que eu sinto disso que você está falando é isso, assim, você precisa respeitar a individualidade de cada pessoa, ouvir as pessoas e entender que elas podem pensar diferente de você. Às vezes isso, quando você tem alguém que está pensando diferente de você, às vezes isso é mais fácil para um diretor falar, não, assim eu não quero, eu gostaria que fosse assim. Mas o embate de deixar que a pessoa te convença ou que você convença a pessoa e explique o porquê da tua decisão ou do porquê você gostaria que fosse diferente, ele demora, às vezes ele é um pouco estressante, às vezes o tempo do dia a dia te consome de um jeito que você fala, putz, não vai dar tempo, eu tô perdendo tempo com isso, mas isso é super importante, porque é através disso que a confiança se estabelece. É através disso que é quando você explica para alguém, que você convence ou que você é convencido, é que passa uma confiança de que eu posso ter a minha ideia e convencer você diferente, assim como eu também posso ser convencido. Essa troca estabelece uma relação que ela é super importante e super produtiva. É preciso que se gaste o tempo para as pessoas. E não é gaste, né? Que se ganhe o tempo com as pessoas. Que você não gasta, você ganha. É preciso se dê tempo, né, para a troca. A troca é importantíssima. Você não pode deixar que o fluxo de trabalho atropele o tempo que você precisa ter e se dedicar ao outro. Você precisa dar tempo para o outro. Então isso eu acho que foi um ganho, um momento importante, quando você para entender que você não pode ficar preso só nos diretores que estão acima de você, ou ficar preso só no conteúdo que você vai colocar para ver se você acha que é bom ou não.
e deixar de ouvir quem tá junto contigo aqui no dia a dia, sabe? E deixar de perguntar o que você tá achando, você tá gostando? Daquilo de deixar de engajar as pessoas. Então, a maior dificuldade de lidar com pessoas é quando eu me deparo com pessoas que eu não tô conseguindo fazer com que elas se sintam engajadas. Ou com pessoas que parecem um pouco indiferentes. Porque tem um pouco disso. Tem gente que trabalha muito bem, que é muito fera, mas que fala assim, me diz aí o que você quer e eu faço. Eu vou entregar só isso ali. Ou às vezes até vai entregar o que ele pro que ele tá contratado. Não é isso, mas ele pode falar assim, não, você me fala o que você quer. Eu não tenho problema de falar o que eu quero, mas eu gostaria que ela me colocasse o que ela acha ideal, porque senão eu tô perdendo a oportunidade de ouvir e de compartilhar da experiência que o outro tem. Sim. Então, tem gente que pode falar, pô, eu tenho que dizer aquilo que eu acho, o cara é diretor, ele que devia me dizer o que ele quer. É claro que eu posso dizer o que eu quero, mas não é o caminho mais fácil, e não é o caminho onde se constrói engajamento, onde se constrói sensação de fazer parte de um projeto. A sensação de fazer parte é uma das coisas mais incríveis. É quando você chega em casa, se você chegar em casa e falar assim pra sua mãe, pro seu namorado, você não sabe, hoje eu fui lá, gravei uma entrevista com o fulano de tal, foi tão legal, você não sabe o que o fulano fez no show dos famosos. Então, quando você conta aquilo pra alguém, quer dizer que você tá se sentindo parte. Se sente parte. Você entra quantas vezes assim, você entra num espaço, num set de gravação, pode ser a pessoa que for, se ela tá lá, assim, eu falo a pessoa que for nos níveis naturais que se enxergam no imaginário popular de televisão, a pessoa é o Cabo Man, aí parece que a função não é a mesma, é quase com a mesma importância. Talvez tenha um grau de você pode chegar a ser o câmera, a ser o diretor de TV, mas essa pessoa é a pessoa que precisa estar se sentindo parte tanto quanto todo Sim. mundo. Então, muitas vezes eu gosto de parar num set e perguntar, e aí, o que você tá achando? Você tá gostando? Tá achando que sente falta de alguma coisa? Porque a gente não pode perder a oportunidade de compartilhar visões diversas. Se a gente trabalha com tanta gente diferente e com tanta gente que teoricamente gosta do que faz, mas se não gosta, a gente tem que ajudar a gostar. Sim. Porque nada mais legal é do que você gostar daquilo que você tá fazendo e dividir com quem você gosta o que você tá fazendo. Minha missão é mais essa. O processo, às vezes, é mais importante do que o resultado. Sim. Viver um lugar onde tá tudo acontecendo é mais importante do que você falar, dei tantos pontos de audiência, ganhei um prêmio. Cara, porque isso É consequência, isso é né? consequência e você não tem controle. Pode ser que todo o processo seja excelente e você não dê nada, como todo o processo seja excelente e o teu resultado seja incrível. Mas o que eu posso dizer que eu acho por experiência é que quando o processo é super sinérgico, assim, é super único e as pessoas estão todas engajadas, a chance do resultado é muito maior. Com certeza. Sim, eu nunca me esqueci de um episódio que nós fomos até a Band uma vez para uma reunião com a Magda, era uma das diretoras, e imaginávamos que nós íamos chegar até a Band, algum produtor, como tudo acontece em vários outros locais, iam nos receber, ia até levar a sala dela, a gente ia esperar, ia fazer a reunião e ir embora. Foi tão surpreendente que ela mesma foi buscar a gente na porta, falou com todos, desde o atendimento ali, as meninas, falou com os seguranças, o caminho que ela percorreu, ela foi falando com um por um. Eu falei, Magda, eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim, sabe? Quanto à humanidade, né? Humanidade. Ela falou assim, é porque o meu papel aqui não é diferente do papel dessas pessoas que estão ali também. Eu faço parte, elas fazem parte. E acima disso ainda tem o fator ser humano, né? Que você tá ali lidando com pessoas, você tá ali... Passa por uma pessoa, fala com a pessoa, vê se ela tá bem, cumprimenta. Isso faz muita diferença no set, faz muita diferença num ambiente de trabalho, né? Eu acho isso incrível. É uma das coisas, assim, que eu vejo, pelo pouco que eu te conheço, eu vejo em você também, essa atenção de estar presente. Né? Um pouco, assim, que eu e o Lucas pôde presenciar disso, como a gente não tem muito essa vida ali, não tem muito essa convivência... Então, são experiências boas que a gente vê que, por esse motivo, que acontece de uma forma tão fantástica, porque a televisão é algo muito grande, é algo muito incrível, e assim, se não for dessa forma,
É difícil. Acredito que não tem como Porque ir. são vários processos, né? Exato, você me falando todos esses pontos, conhecendo igual essa experiência que a gente teve com a Magda mesmo. Por sinal, um beijo. Beijo, Magda. Se você estiver assistindo esse podcast, porque realmente é muito gostoso assim, a gente ver essa parte humana. Essa parte de você se preocupar com o próximo, de você entender e não apenas mais, um colaborador, alguém. E eu acho que, assim, na televisão, até existem outras formas de ser, né? De dirigir uma equipe. Tem gente que gosta de colocar uma pressão, de exigir, sabe? Um distanciamento. Distanciamento. Existe, sim, mas eu acho que o caminho tá se transformando para isso, sabe? Cada vez mais, tá, né? Cada vez mais, assim. Porque eu acho também que isso aí, de uma forma geral, no mundo corporativo, no mundo audiovisual, não é diferente. As empresas estão mais preocupadas com os modelos de gestão. Então, existe um treinamento, existe uma cobrança para que isso... Porque o diretor teve sempre essa aura de ser um cara criativo, mas ele nunca foi gestor, ele nunca foi colocado para ser treinado sobre isso. Tem muitos apresentadores que os caras são geniais, mas os caras também não sentaram para olhar para isso. Então faz isso de uma forma muito intuitiva e que às vezes naturalmente você erra, né? Assim como mesmo quem tá sendo treinado ou que tá olhando para isso também erra. Sim, é não, natural. Não, total. Mas eu acho que o caminho de um grande diretor é que ele tem essa preocupação com o olhar de gestão de pessoas, e isso já tem se notado com muita gente. Então talvez isso. Legal. Vocês que estão conversando com pessoas aí, vocês vão perceber isso. Isso é super importante. Mas também é uma coisa minha, uma crença minha. Estou aqui falando um pouco de mim. Então vocês vão encontrar de tudo. É isso que eu quero dizer. Assim. Tem todos os estilos, sabe? Já vimos várias realidades assim, e realmente chama muita atenção as pessoas que esse fator humano, né? Que, por exemplo, a gente foi fazer uma palestra em Floripa e tivemos a oportunidade de conversar com o João Branco do McDonald's, e ele foi de uma humildade, foi de uma humanidade muito grande, falando sobre propósito, falando sobre gestão ali da carreira, de foco. Conexão mesmo. E eu falei, cara, que genial que é isso, que humanidade, que ser humano, né? Incrível, né? De não, entre aspas, não precisar dispor o tempo para ensinar dois jovens, eu falar de duas coisas assim, mas eu fiquei realmente impressionado com isso. E falando em pessoas, a gente entrou nesse assunto aí, você trabalhou, por exemplo, muito tempo com o Luciano Huck, né? O que você pode tirar de experiência? Como é que foi a experiência de trabalhar com essas pessoas, Ana Maria, Luciano? O que você pode aprender? Como é que eles são? Eu acho assim, eu tive o privilégio de trabalhar com 3 grandes nomes, né, dos maiores aí da história da televisão. Cada um tem sua característica, sua peculiaridade, e todos eles com certeza contribuíram muito para a minha história, assim. A Ana Maria foi um período, ela tinha uma proximidade muito grande com a equipe, ela tinha uma sala que ficava dentro da redação, então ela estava toda hora lá. Ela é um programa diário, também tem isso, ela participava de tudo. Ela é uma mulher incrível, assim, pela história dela, e eu acho que isso é que traduz também a força que ela tem e o carinho que ela tem com o público e que o público tem com ela, porque ela é uma pessoa que ela nunca escondeu nada. Ela nunca escondeu nada do que ela viveu, ela sempre expôs, porque ela sempre fez com que o público vivesse junto com ela os problemas, até ela é uma pessoa que consegue rir de si mesma, então até as vezes em que ela errou no ar ali, ela mesmo brinca com isso. Então ela tem uma questão, uma vaidade tão diferente, ela é tão desprovida às vezes disso, que ela consegue brincar consigo mesma, que ela consegue se abrir. Eu falo, e é uma pessoa muito humana, como a gente falou aqui, é muito humana. Então eu assim, tem vários episódios ao longo da carreira com ela que eu ficava impressionado, que é isso, ela tinha toda uma equipe de estúdio, que ela brincava que eram os beijinhos ali, ficavam juntos, eles viviam o programa junto com ela. Quando a Ana teve o câncer, a equipe toda, por
uma espontaneidade, decidiu raspar o cabelo em homenagem a ela, e isso é uma coisa que você não faz, assim, se você não... Se sente parte Se você não se daquilo. sente parte, né? Ninguém é obrigado, é uma coisa espontânea. Então as pessoas recebem a Ana batendo panela no estúdio, eu vivi isso. Era uma integração muito forte dela com o time todo. E aí isso reflete no ar. Eu lembro uma vez que eu achava curioso isso, eu sempre conto essa história. Fizeram uma pesquisa, a Globo às vezes encomendava umas pesquisas para falar sobre o que o público estava achando do programa e tudo. E tinha uma coisa que alguém ou algumas pessoas repararam na pesquisa, não me lembro, faz bastante tempo isso, que a Ana, ela fazia o prato, aí na hora que ela ia provar, ela pegava a colher, dava na boca do assistente e depois com a mesma colher ela comia. Tipo, ninguém percebeu isso, eu nunca percebi isso, mas as pessoas que estão em casa viam aquilo como alguém que não tinha problema nenhum de provar da mesma colher que uma outra pessoa. Isso eu não estou falando que é porque é o assistente, mas qualquer pessoa, as pessoas às vezes dentro de casa não trocam a colher. Compartilham da mesma. Então essa é a naturalidade dela do que é humano, de quem vive uma vida, de quem tem aquelas pessoas como alguém da família, né? E é isso, assim, isso era as pessoas percebiam isso, coisa que eu não percebia. Eu falava, pô, olha que louco as pessoas perceberem isso. Show. E por isso as pessoas achavam, olha, a Ana Maria fala comigo que ela tá dentro de casa. Então você aprende isso, como é interessante alguém, né, com esse perfil, e o quanto ela tá próxima da equipe é igual que ela se sente próxima do público, fala com todo mundo, né? Aí o Faustão é um perfil diferente, porque ele é um cara que ele participa do programa, mas o programa é programa semanal, ele encontra a equipe uma vez por semana, e ele é super exigente, e ele tem um cuidado, cara, com a verdade, com que as coisas não só sejam verdade, mas como elas pareçam verdade, que exige da equipe uma precisão de ele cumprir os horários com precisão, ou ele chama um conteúdo, a gente tem que rodar na hora certa. Vocês, assim, é folclórico, é famoso no ar, as broncas que ele dá na equipe, tudo, porque aquilo é um compromisso dele com a perfeição. E ele também tem, com a Ana, mas tem uma coisa muito legal, que ele é uma pessoa que consegue impactar e falar com todos os públicos. Então, o Fausto, ele tem uma mania que isso aprende muito, que às vezes a gente fala e a gente não percebe, mas a gente está falando expressões, coisas que não é todo mundo que entende ou tem acesso, e ele sempre simplifica, ele fala, não, mas essa palavra não, essa palavra tem que ser uma palavra mais simples. Então ele pega ali e já vai mudando, tipo, a gente vai ouvir o médico falar, esse fulano é assintomático. O que é assintomático? Não existe isso. Por que é? Ele fala, não tem sintomático, ninguém sabe o que é sintomático. Fala, não tem sintoma, não sente nada. Sim. Aí vocês já viram, não sente nada. E ele tem essa preocupação de falar da linguagem, de ser simples na comunicação dele. Então isso é uma riqueza. A exigência dele, como ele cumpre tudo. Tipo, ele deixa você de um jeito que você não pode atrasar nada. Tudo tem que estar lá. Certinho. Porque ele cumpre com tudo aquilo que ele tem que fazer. E ele é super carinhoso também com a equipe, assim, de amparar e de ajudar as pessoas. Se ele vê que alguém precisa... Então tem também um bastidor de um jeito, um cara muito generoso. Tanto é que se você perguntar pra quem conhece o Faustão, ele vai falar generosidade é a palavra que define ele. Uma das coisas que me chama a atenção é que ele sempre mandava beijo, ele tinha o cartãozinho ali, né? Ah, beijo pra fulano, hoje é aniversário de ciclano. Olha, fulano lançou um livro, fez não sei o quê. Então, é o que a gente tá falando aqui, né? As pessoas se sentirem parte também do programa, da vida dele, daquela rotina. E eles são aquilo que eles são. Fora. Eles não, assim, nenhum deles, assim, se você... Nenhum é um personagem. Nenhum é personagem. Eu acho que eu não tive, cara. Eu não tive mesmo, né, demagogia? Eu não tive. Eu nunca trabalhei com um apresentador que vê-se um personagem. Que eu sei que tem gente que prefere seguir e depois na vida real é outro estilo. Mas no caso da Ana Maria, não. No caso do Faustão, não. E do Luciano também. O Luciano eu tive menos tempo de convívio, mas ele mas o que eu fiquei super impressionado, assim, é porque a Ana Maria e o Fausto, eles têm muitos anos de carreira e eles têm uma visão muito clara daquilo que eles querem. Então eles são muito assertivos no que eles acreditam. O Luciano, ele tem uma característica que ele divide muito. E então ele pergunta, ele gosta dessa coisa de ser convencido. Ele mesmo fala, às vezes ele falava assim, pô, eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu falo assim, aí às vezes no começo eu ficava, tá bom. Aí ele falou, não, mas
Você não tem uma outra opinião? Mas eu me convença e tal. E aí você definia, não, tá bom, beleza. Ele era uma pessoa que trazia com ele, até uma frase do Fausto, falou, o benefício da dúvida sempre, que é aquela coisa de... Ele não tinha muita certeza e ele trocava muito. Ele tem um pouco... Eu acho que ele é parecido comigo, assim, em algumas coisas. Eu senti eu tive uma conexão muito boa dele. Acabou que eu não fiquei no programa porque eu teria que mudar pro Rio e eu não conseguia fazer isso no momento que ele me chamou. Mas a gente se conectou na hora, assim, porque eu acho ele parecido. Ele traz todo mundo pra reunião, então é muita gente na reunião. Ele ouve todo mundo, ele gosta que as pessoas contribuam, ele gosta dessa coisa de convencer e de ser convencido. Então, ele é um cara... Ele é um cara, assim, super aberto, assim, e também gosta de coisas não convencionais, assim, ele gosta de caminhos completamente... Ele tá disposto a ouvir coisas completamente diferentes do natural, porque... E aí de falar, pô, pode ser, vamos, tal, aposta muito, sabe, alto em coisas diferentes. Então, assim, cada um do teu estilo aí, que eu tô falando, falei um pouquinho do que eu penso de cada um. Sim, não, mas... é muito legal a sua visão sobre. É claro que cada um deles tem muito mais camadas e coisas interessantes pra falar. Eu tentei falar alguma coisa aqui, sabe? Pensei sem pensar, mas cada um deles, assim, com esse estilo deles, assim, nos bastidores, são... Para construir profissionais, eles são geniais, porque eles te abastecem, eles falam, eles verbalizam o que eles acham, então você vai pegando um pouco de cada um. Eu várias vezes me vejo falando frases que o Faustão falava, porque você acaba internalizando, vira sua quase, sabe? Mas assim, é gostoso porque você traz muitos detalhes que ficam nos bastidores. As pessoas estão acostumadas a assistir ali já uma vida inteira vendo a televisão e às vezes não sabem de detalhes como esses da parte humana mesmo, da parte pessoal da pessoa. E que gostoso, que honra. E por sinal, eu tenho uma cliente em Londrina que ela tem um filho que chama João Boaro. E o João Boaro, ele é apaixonado pelo Faustão. Ele fala até Fausto Silva, ele não fala nem o nome do Faustão, fala o nome dele mesmo. E... Um beijo, Kelly, e gostoso demais estar tendo essa experiência aqui, essa troca contigo, você conhecendo tanto assim o Fausto e esses outros artistas também, e já vamos encaminhando aqui, infelizmente, para o final do Mas nosso eu tenho só mais algumas perguntas agora, até pessoais aqui, para entender o posicionamento. Dá tempo? Dá tempo, produção? Dá tempo. Eu queria saber, nós trabalhamos com a internet, né? Eu e o Tauan temos bastantes clientes nesse meio digital, eu sou social media, etc. Como é que você vê esse movimento entre a TV e a internet? Porque antigamente muito se dizia, não, agora que surgiu a internet, a TV vai acabar. E aí em discussões, até com alguns amigos apresentadores, etc., a gente nota que a TV não vai acabar, ela... Na minha visão, né? Ela vai se reinventando e aí ela vai se adaptando. Então, hoje eu vejo muito a galera da internet participando de programas, indo em programas de TV, fazendo collabs junto com TV, indo pro streaming, né, também. Como é que você vê esse movimento entre TV e a internet hoje, ou as redes sociais? Não, eu sabe que isso é uma coisa que eu sempre penso, mas ao mesmo tempo também você sempre se depara com visões novas, então é super aberto a minha opinião, eu não tenho ela completamente formada, porque é algo que está acontecendo, né? Mas eu acho assim, o que eu posso falar do que eu sinto é que é isso, a televisão, ela faz parte da vida do brasileiro, né? Ela ainda faz parte da cultura, a gente vê que as pessoas estão mudando um pouco o consumo do conteúdo delas, então as pessoas estão muito mais ouvindo podcasts ou assistindo canais do YouTube. Eu tenho um filho de 10 anos e eu vejo que ele não assiste TV como eu assisto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe muita gente, a gente sabe que as realidades do brasileiro, elas são diversas. A gente tem um país que é um continente, então tem pessoas assistindo televisão, só assistindo televisão e ainda não navegando na internet ou navegando pouco na internet. Então é um panorama difícil de fazer, de prever um futuro. Eu acho que no final das contas as coisas se misturam muito, porque a gente está falando de produção de conteúdo, e conteúdo ele
É claro que cada um tem um formato, é uma tela diferente, é uma forma diferente de se assistir, mas querendo ou não, o impacto e o que está dentro dele, a raiz dele, ela é a mesma, sabe? Então eu falo isso assim, talvez no futuro eu vou dirigir mesma coisa que eu faço para a TV na internet, ou talvez a TV seja vista pela internet, enfim, e como as plataformas de streaming, né? Pode ser que seja on demand, que é essa coisa de você ver a hora que você quiser. Como isso vai se configurar, eu não sei, mas eu acho que tudo está se convergindo para uma mesma coisa, sabe? Eu acho que o consumo de conteúdo ele tá se juntando, TV e internet. A gente talvez daqui uns anos tenha os canais não com a mesma força e com a mesma sustentação que eles têm no modelo de você botar 5 e tá na Globo, né? E você daqui a pouco pode ser que você vá pela Globoplay, como muita gente já assiste a Globo pela Globoplay. Pode ser que daqui a pouco você assista o programa, o SBT pelo canal de streaming do SBT. Então a TV vai se adaptando. Vai se adaptando. Você tá vendo que a TV tá correndo atrás dela, tá na internet. Sim. Como uma plataforma de streaming. Então, eu acho que no final das contas, cara, o hábito, ele muda, a forma muda, mas a produção do audiovisual acaba tendo o mesmo caminho. Ela se mantém Ela ali, se né? mantém. E é uma bobagem você recusar isso, você não querer ir contra. Eu acho que não. A gente tem que se juntar. O que você viveu, né? O que vocês vivem como produtores de conteúdo de mídias sociais, o que eu vivi como produtor de mercado audiovisual para televisão, eles se conversam o tempo inteiro. Sim. Eu vejo coisas, eu tô o tempo inteiro no Instagram e eu tô vendo coisas que podem funcionar na TV. Sim. Assim como tem um monte de recorte de programa de TV que vai pro YouTube. Então olha como as coisas estão se dialogando e estão se juntando de alguma forma. É verdade. O caminho e que o ponto que isso vai acontecer eu não sei, mas assim, é quase o que eu posso dizer que é a mesma coisa. Muda o que? Tempo, formato, lugar onde se assiste, mas é conteúdo. Pessoas ali, às vezes não é aquela apresentadora, que é um digital influencer. Mas daqui a pouco, com certeza, vão ter grandes digitais influencers que vão estar apresentando o programa na TV, como daqui a pouco são apresentadores que deixam a TV para ser digitais influencers. E daqui a pouco isso vira uma coisa só. Sim. Exato. Então é um caminho que eu vejo. Que é um caminho que eu vejo também, assim, no sentido de, às vezes, por exemplo, temos aí a Sabrina Sato. Ela, apresentadora, porém, tem outra versão da Sabrina que é influenciadora, enfim. E que vai muito bem. E que vai muito bem. Lógico. E a gente vê que tem muitos que têm dificuldade, que tá na televisão, e aí vai se adaptando, aprende. E faz. Então eu vejo mais mesmo desse desafio, né? E faz a pergunta saideira que a gente sempre vai fazer. Antes, para explicar pra galera, todo final de episódio a gente vai fazer uma pergunta pro convidado para ele entregar um conteúdo para você aí. Olha, hoje, como diretor, qual o melhor conselho que você pode dar para alguém que quer começar na mesma área que você, que quer mergulhar aí, que quer chegar onde você chegou hoje? O que você gostaria de ouvir que te contassem quando era o seu início também? Eu acho que é isso. Quando você está começando, é difícil você olhar para um conselho, assimilar ele por completo. Mas o que eu posso dizer para quem está começando é... Cara, seja apaixonado por histórias. Seja apaixonado... A gente é contador de história. No fundo, a gente está todo mundo contando uma história. Sim. Então, você seja interessado. O interesse pelo outro é o que vai fazer você um grande diretor. Você tem que ser uma pessoa interessada. E ser interessado está em ouvir, em conversar, em trocar, mas também está em ler, também está em estudar, também está em assistir outras coisas, porque tudo isso vai te fornecer referência, vai te fornecer possibilidades, caminhos diferentes, porque no fundo tudo que a gente faz, ele nada mais é do que coisas que já passaram pela nossa cabeça, que a gente já viu em algum momento. Sim. A gente não é Picasso que está pintando um quadro e teve uma ideia, e talvez nem ele seja, mas eu digo assim, que está pintando um quadro e que está fazendo algo extraordinário. Não tem essa pretensão. Você é um acúmulo de vivências. Então seja interessado para que você tenha vivências, histórias, assuntos interessantes que você goste e que te dê possibilidade de construir tua carreira com base no conteúdo todo que você vivenciou. Então seja um ouvinte, seja um interessado pela vida, seja um interessado pelos outros, e aí corra atrás de leitura,
de assistir, porque a gente está falando de audiovisual, é assistir conteúdo, é pegar pessoas que te interessaram, ver quem é o diretor, ver quem é o roteirista, vai atrás de outros trabalhos. E aí, com o tempo, eu acho que assim, seja um interessado, seja um apaixonado pela vida e pelas histórias que a vida tem para te contar. Se você tiver isso, é um primeiro caminho para você virar um grande diretor e seguir na área do ramo audiovisual. Maravilha. Que aula, né? Que aula Não. que a gente teve hoje. Que aula, eu tô até aqui quietinho, que eu tô aprendendo tanto, tá, mano? Por mim, eu ficava mais umas 2, 3 horas fácil aqui escutando. Mas eu quero te parabenizar. Que Deus abençoe cada vez mais sua carreira, sua família. E foi uma honra, mais uma vez, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a gente. E vamos encerrando por aqui, né, Lucas? Isso, eu fico muito feliz, muito grato também. Grato também ao Foto 21 por ter aberto as portas aqui, feito essa collab com a gente, esse projeto do Foto 21, que é um estúdio com mais de 1.000 metros quadrados, como o Tauan falou. E, cara, tem muita possibilidade de conteúdo. Essa é uma das possibilidades de conteúdo aqui também, o podcast. Então, é isso. Se você gostou, não esquece aí de se inscrever, de comentar, de curtir, de seguir também o Felipe nas redes sociais, no LinkedIn, enfim. Eu não tenho nem mais... Eu só tô aqui, ó, digerindo. Seguir o seu Instagram, seguir meu Instagram, o Instagram do Foto 21, que a gente vai deixar aqui embaixo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tamo junto. Obrigado a vocês, gente.